Para compreendermos um pouco do que a escola atual representa, precisamos primeiramente entender sua passagem ao longo dos tempos, seu papel histórico na sociedade. A estrutura da escola, como conhecemos hoje, foi instituída na Idade Média, época em que o domínio do poder era a Igreja Católica. A Igreja era responsável inclusive por coroar os reis. Logo, não é difícil imaginar o tamanho de sua influência nos outros campos da sociedade, o que inclui a escola. Os conteúdos ministrados dentro das salas de aula remetiam a formar cidadãos cristãos. A educação era elitista, excludente e sexista. Somente aqueles de maior poder aquisitivo tinham direito a frequentá-la, e estes só o faziam porque eram ociosos. As mulheres eram destinadas ao cuidado do lar, e estas muitas vezes preferiam fazer votos religiosos a se casar e ter filhos, visto que a vida religiosa era mais atrativa, dadas as condições a que eram submetidas quando casadas. Com o surgimento da burguesia e a mudança de paradigma, a escola passou a desempenhar um novo papel na sociedade, devido ao comércio e à necessidade de mão de obra qualificada. Passou-se a capacitar a população, ofertando ensino básico de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos. Só na Idade Moderna é que se começou a pensar em infância. Foi através de Rousseau que o sentimento de afetividade passou a existir, e a educação da criança, como um todo, passou a ser repensada. Rousseau criticava piamente a educação tradicional da época, mas mesmo na ideia deste grande filósofo é possível encontrar características de uma educação elitista e sexista. Desde o início, podemos notar que alguns padrões se repetem. Entre os mais acentuados são o da desigualdade social e de gênero. Nos primórdios da educação, esta era usada para reforçar a desigualdade, frisando que os nobres continuariam nobres e os servos continuariam servos, sem possibilidade de transpor classes. Ainda hoje, a educação de qualidade é dada àqueles que possuem condições de pagar o preço, enquanto a ofertada pelo Estado tem um papel muitas vezes de formar analfabetos funcionais, capacitados para o trabalho como mão de obra, mas sem instrução suficiente para se revoltarem perante suas condições de vida. O acesso das mulheres à educação demorou a ocorrer, e atualmente essas se desdobraram para conseguirem se formar, muitas vezes tendo que conciliar a educação da família e o cuidado com o lar que ainda são destinados a elas, além do preconceito e machismo diário. Mesmo diante de tantos percalços, a escola evoluiu e muito para melhor. Atualmente, existem leis que garantem o acesso à educação para todos. As crianças e adolescentes têm respaldo diante de problemas pessoais antes desconsiderados, o que não quer dizer que a qualidade da educação é excelente, apenas que os educadores não descansam mesmo enfrentando dificuldades. A escola atual ainda possui a estrutura física da escola medieval, com o professor em um lugar de destaque e alunos em busca do saber do mestre. Porém, atualmente os educadores reconhecem a necessidade de mudar esse sistema. Há a consciência de que o aluno não pode mais ser assim chamado, pois ele não é aquele que não tem luz, mas sim um ser produtor de cultura, e está no mesmo nível que o professor. Tal nomenclatura pode parecer bobagem, mas é através dela que se percebe a mudança na forma de pensar a sociedade. A escola que buscamos é uma escola sem desigualdade racial, social e sexual, onde todos têm acesso ao mesmo nível de educação, que seria de qualidade. Docentes aptos a lidarem com as diferenças e individualidades de seus educandos, conscientes de que são eles a peça fundamental para o progresso da educação, pois os educadores são referências para muitos que não a possuem dentro de casa. Infelizmente, não é possível corrigir o problema da sociedade com um estalar de dedos, mas podemos conscientizar as pessoas do seu potencial e de suas habilidades através da educação, habilitando nossos discentes a ocuparem o lugar que lhes foi tirado, alegando que eles não tinham mérito sem sequer lhes darem a oportunidade de tentar. O paradoxo da educação é que, ao ter consciência, passa-se a examinar a sociedade onde se é educado.